Antes de darmos início à primeira etapa do nosso evento, eu devo dizer que este evento, já como parte da, digamos assim, da entrega oficial ao público do portal Ciência em Pauta, ele está sendo transmitido ao vivo, numa parceria boa entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e a TV UFAM. Eu quero, ainda antes de chamar os nossos convidados para esse primeiro momento, cumprimentar a doutora Maria Olívia, que é diretora da FAPEAM, a Cleide Furtado, que é do CID, o Tiago Paiva, parceiro da Secretaria, diretor-presidente da PRODAN, que tem tudo a ver com o portal Ciência em Pauta, o doutor José Grosso, que é diretor do CID, também está aqui conosco, a Andréa Weichmann, Andréa, diretora técnico-científica da FAPEAM, e também tem muito a ver com, particularmente, o momento em que nós apresentarmos a vocês e, de fato, entregarmos ao público o SION, que é o Sistema de Indicadores Online de CIT do Estado do Amazonas. O doutor Euler Ribeiro, da UNAT, também está aqui prestigiando esse evento. O Bruno Gama, parceiro lá do Sensipan, né? Sejam bem-vindos. O doutor Carlos Tirano, da Fundação Alfredo da Mata, né? Também parceiro da SECT. A Tatiana, está aqui a Tatiana, né? Que está representando aqui o Adalberto Val, do INPA, né? Ela que dirige a equipe, né, responsável pela divulgação científica daquela instituição. Também o Bruno Luiz de Oliveira, que é coordenador de fomento, parcerias e redes da Natura, que também prestigia esse nosso evento. A doutora Beatriz, que é coordenadora de capacitação do INPA, né? Registro ainda a presença da doutora Marli Guimarães, que é vice-reitora desta universidade. Então, para darmos sequência a esse primeiro momento desse nosso evento, eu quero convidar à mesa o doutor Paulo Artacho, da Universidade de São Paulo. Eu quero convidar também à mesa o doutor José Aldemir, professor da Universidade Federal, ora reitor desta universidade, e a nossa sempre amiga Ivânia, que é jornalista e professora da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Comunicação Social. O currículo do doutor Paulo, né? Ele é doutor em Física Atmosférica pela USP, ele trabalhou na NASA, Universidade de Antuérpia, Lund, na Suécia, e Harvard, nos Estados Unidos. Ele atualmente é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Ele trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição do ar urbana e outros temas. O Dr. Paulo é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciência dos Países em Desenvolvimento e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, né? Ele também é membro do IPCC, que, se vocês bem se lembram, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 2007. Dr. Paulo compõe essa equipe. Em 2007, ele recebeu o Prêmio de Ciências da Terra, né, e o Prêmio Dorothy Stang de Ciências e Humanidades de 2007, outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo. Vale ainda registrar que, em 2009, ele foi agraciado com o título de doutor em Filosofia Honoris Causa pela Universidade de Estocolmo, na Suécia. E, em 2010, recebeu o prêmio FISAMPUI da International Aerosol Research Association.
Também recebeu em 2010 a Ordem do Mérito Científico na qualidade de comendador e o Prêmio USP Destaque 2010 por ser o pesquisador daquela instituição com o maior número de acessos às suas publicações. Dr. Paulo Artacho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço, o convite do professor Denuto para essa oportunidade de discutir com vocês algumas questões relacionadas com as questões de mudanças climáticas globais bem recentes, que vão ser objeto de publicação no próximo relatório do IPCC, que vai sair em julho de 2013, e também colocar alguns resultados novos que a gente está obtendo aqui na Amazônia, que são extremamente importantes e relevantes do ponto de vista científico, Bom, a primeira coisa que eu acho, quando nós vamos falar sobre a questão de sustentabilidade, a primeira coisa que é importante todos entendermos é de que nós estamos mudando, e muito, a face do nosso planeta. Seja através do processo de urbanização, veja cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, ou da industrialização, da enorme frota de automóveis, da questão da agricultura e assim por diante. Nosso planeta tem uma cara muito diferente do que ele tinha alguns milênios atrás, e isso evidentemente traz consequências para o funcionamento do próprio planeta, que nós temos que entender de modo adequado. A influência do homem no nosso planeta está hoje de uma maneira tão forte, a ponto de alguns cientistas, geofísicos em particular, chamar uma nova era geológica de antropoceno. Isso foi a capa da revista The Economist, de alguns meses atrás, onde, basicamente, a regra geral é de que o homem, nós, tomamos conta da rédea do nosso planeta, do ponto de vista do clima, do ponto de vista dos ciclos biogeoquímicos, do ponto de vista de uma série de propriedades que a gente vai observar. Por exemplo, é fácil perceber isso na deposição de nitrogênio. Aqui esse gráfico mostra a deposição de nitrogênio antes da Revolução Industrial, aqui em 1990, e aqui a previsão da deposição de nitrogênio em 2050, onde nós vamos estar circulando mais nitrogênio por um fator de 10 em relação à ciclagem natural. Então, nós tomamos a rédea, digamos assim, da ciclagem de nutrientes, que é de nutrientes tipo fósforo, nitrogênio, cálcio, potássio, e isso tem repercussões muito importantes, não só sobre o ecossistema amazônico, mas sobre o funcionamento do mundo em geral. Mas, na questão da sustentabilidade, que é o tema que a gente vai discutir, uma das questões importantes é o crescimento da população mundial. Esse gráfico mostra de 1750, até o final deste século, a evolução da população, e isto, obviamente, uma população que também está aumentando dramaticamente o nível de consumo e de recursos naturais do nosso planeta, tem um impacto extremamente importante sobre o funcionamento do nosso planeta. Então, vejam que hoje nós usamos 14 terawatts de energia para movimentar todo o sistema socioeconômico do nosso planeta, e a previsão é de que em 2050, daqui a 40 anos somente, nós vamos precisar de quase o dobro disso. Então, a pergunta é: de onde vai vir essa energia? Qual vai ser o impacto dessa nova geração de energia? Ela vai vir de fontes renováveis? Ela vai continuar vindo de fontes que queimam combustíveis fósseis? Essas perguntas são absolutamente fundamentais para a gente responder. E hoje, a população mundial é em torno de 7 bilhões, e daqui a pouquinho nós seremos alguma coisa da ordem de 9 a 10 bilhões, com uma população com nível de consumo crescendo rapidamente. E nós temos que achar alguma solução para a sustentabilidade desta população, Bom, muitos pesquisadores se debruçaram sobre essa questão, e o IGBP, o Programa Mundial da Geosfera e Biosfera do Planeta, montou um grupo de trabalho para tentar descobrir quais são os limites do ponto de vista de mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, de uso de água e assim por diante, quais são os limites e se a gente já ultrapassou alguns desses limites. Esse grupo de trabalho trabalhou quase 10 anos nessa tarefa, publicou um artigo na Nature, mostrando que, do ponto de vista da perda da biodiversidade, da deposição de nitrogênio e das mudanças climáticas, nós já
ultrapassamos os limites que a gente não deveria ter ultrapassado. Então, isso tem um impacto importante sobre o funcionamento do planeta como um todo, e nós estamos perto de alguns outros limites, como, por exemplo, a acidificação dos oceanos e mudanças climáticas na estratosfera do nosso planeta. Então, isso é alguma coisa que nós temos que olhar com muito cuidado, né? Um dos ciclos biogeoquímicos mais importantes e mais relevantes do ponto de vista da Amazônia é o que a gente chama o ciclo do carbono, né? Então, essa transparência mostra a atmosfera, mostra os ecossistemas terrestres e os ecossistemas marinhos, todos eles interagindo fortemente com a atmosfera, do ponto de vista de absorver ou emitir dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. E, em particular, o que é importante, por exemplo, é observarmos que hoje a humanidade está emitindo cerca de 9 gigatoneladas, ou seja, 9 milhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera a cada ano, né? Esta emissão vai para a atmosfera, parte disso é absorvido pelos ecossistemas terrestres, parte é absorvido pelos ecossistemas oceânicos e parte é acumulado na atmosfera. E uma das questões mais fundamentais é a queima de combustíveis fósseis, e este gráfico mostra o consumo mundial em milhões de toneladas de equivalente de petróleo, desde 1985 até 2 anos atrás, onde a gente observa, por exemplo, que em 25 anos quase que dobramos o consumo de combustíveis fósseis, né? E a pergunta é, isso é sustentável a médio e longo prazo, e o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então, se a gente olhar para a queima de carvão, para a queima de óleo, para a queima de gás natural, todos os indicadores, até hoje, estão mostrando um crescimento muito significativo no consumo de energia. E, do ponto de vista desse consumo de energia, quando você queima carvão, petróleo ou gás natural, você transforma aquela forma de energia em CO2 e vapor d'água. Isso leva à emissão de gases de efeito estufa, e nesse caso é uma previsão desde 2010 até o final deste século, da emissão global de gases de efeito estufa, onde a gente observa que praticamente a previsão é de nós dobrarmos as emissões de gases de efeito estufa ao longo deste século. Isso vai ter um impacto muito importante sobre o clima e sobre o funcionamento dos ecossistemas terrestres, além de ser uma questão científica, hoje, das mais prementes para que a gente possa trabalhar e resolver. Do ponto de vista das emissões de CO2, emissões de combustíveis fósseis, né, desde o primeiro relatório do IPCC, desde a primeira conferência Rio 92, nós observamos o seguinte: esses pontos aqui expressam a quantidade real de CO2 sendo emitido, hoje alguma coisa da ordem de 9 gigatoneladas por ano, e essas linhas aqui mostram as previsões que o IPCC fazia sobre as projeções futuras de emissões de gás de efeito estufa. Vocês vão observar que a realidade foi muito pior do que mesmo a mais pessimista das previsões, porque nenhum acordo até agora, nem na Rio+20, foi feito para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Então, isso é, obviamente, uma tarefa urgente, e dos quais todos nós nessa sala temos um papel importante para lidar com esta questão. Um dos aspectos importantes da emissão de gás de efeito estufa é o consumo de combustíveis fósseis do setor de transporte, em particular o setor de automóveis, que eu estou pegando como um exemplo, né? Veja, hoje, no nosso planeta, nós temos em torno de 800 milhões de automóveis, e a previsão é de que daqui a 40 anos, que não é um tempo tão grande assim, este número vai ser próximo a 2 bilhões de automóveis. Bom, a primeira pergunta é o que vai acontecer com uma cidade que nem São Paulo, né? Ou mesmo o trânsito de Manaus também já não é tão assim brincadeira, né? Vocês podem imaginar onde nós vamos colocar esses 2 bilhões de automóveis e que combustível e que energia nós vamos utilizar para rodar esses automóveis, né? Então, são perguntas que hoje estão em aberto e são absolutamente críticas para a gente, né? E principalmente pela questão de que o atual sistema de produção de energia, ele é
totalmente baseado por combustíveis fósseis. O Brasil é um ponto completamente fora da curva, né? Nós temos uma matriz energética com a participação de energias renováveis, em particular energia hidrelétrica, de uma maneira muito forte. Nós temos um programa nacional de álcool que substitui parte do combustível seria queimado por combustíveis fósseis. Mas, basicamente, se vocês olharem, né, por exemplo, hidroeletricidade ocupa 2,3% da geração global de energia. É muito pouco. A grande maioria, 85%, é petróleo, carvão e gás natural. E como vocês podem imaginar, você não faz um deslocamento desta matriz energética para uma matriz energética renovável em questão de 2, 3, 5 anos, ou talvez não em 3 ou 4 décadas. Então, isso é um problema que nós vamos também, problema científico também, além de ser um problema tecnológico, que a gente vai ter que trabalhar. Bom, essas emissões todas têm um impacto sobre a atmosfera. Na verdade, o homem, desde a Revolução Industrial, adquiriu uma propriedade que nenhuma outra espécie, nos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta, teve, que é mudar a composição da atmosfera. Nós estamos mudando a composição da atmosfera. Por exemplo, aqui é a concentração atmosférica de CO2, que era 280 partes por milhão antes da Revolução Industrial, e hoje está em 392 partes por milhão, e crescendo a uma taxa de 3% ao ano, né? Então, isto é uma questão que vocês percebem que nenhuma conferência como a Rio+20, que teve um número expressivo de chefes de Estado, conseguiu sequer estruturar uma política de redução da emissão de combustíveis fósseis para, pelo menos, amenizar esta curva, né? E esse aumento, a pergunta que a gente se faz do ponto de vista científico, quanto desse aumento de CO2 é devido a causas naturais e quanto desse aumento de CO2 é devido às emissões antropogênicas. Bom, existe uma série de técnicas para fazer isso. Uma delas é analisando a composição isotópica, né, do carbono presente nessa molécula de CO2, e depois de você fazer essa composição isotópica, você percebe que a grande maioria desse carbono ele é vinda realmente de combustíveis fósseis. Recentemente, nós começamos a conseguir medir a concentração de oxigênio na atmosfera com alta precisão. Isso não era possível há 30, 40 anos, e por uma razão muito simples. Por que isso é importante? Porque para cada litro de gasolina, por exemplo, que nós queimamos nos nossos automóveis, você tem a emissão de carbono. Esse carbono, para formar CO2, tem que ter 2 moléculas de oxigênio. Então, tem uma molécula de carbono e 2 de oxigênio. Esses 2 de oxigênio têm que indicar que a concentração de oxigênio na atmosfera tem que estar diminuindo. E, efetivamente, ela está diminuindo, né? Então, e na razão estequiométrica do aumento da concentração de CO2, mostrando mais uma vez que esse aumento de CO2 é, sim, devido às emissões antropogênicas. Hoje já não há mais qualquer dúvida em relação a isso. Do ponto de vista das emissões de CO2, nós temos em torno de 8 petagramas de carbono em 2010, né, emitidos pela queima de combustíveis fósseis, em torno de 1 petagrama de carbono emitido por desmatamento, do qual a Amazônia tinha uma parcela significativa aqui, nós vamos ver mais para frente. 47% desse CO2 emitido permanece na atmosfera, 26% é absorvido pelos oceanos, e 27% é absorvido pelas florestas, particularmente as florestas tropicais como a Amazônia. Então, na verdade, este serviço ambiental, né, que nós estamos prestando como Amazônia, né, para o mundo como um todo, é muito significativo. 27% de todo o CO2 que é lançado para a atmosfera volta para os ecossistemas terrestres na forma de fotossíntese. Então, existem vários pesquisas hoje, do Philip Ferniside, por exemplo, que tem o INCT, para poder avaliar quanto que é esse serviço ambiental que esta fixação de carbono pela biosfera, no caso da Amazônia, realiza globalmente falando. O CO2 não está aumentando de concentração só na atmosfera, ele também está aumentando a concentração nos oceanos, né? Então, até alguns anos atrás, era muito difícil medir a concentração de CO2 nos oceanos, mas recentemente isto mostra
que a concentração de CO2 nos oceanos também está aumentando, obviamente com uma alta variabilidade, né? Mas nós também observamos um aumento da ordem de 340 ppm, né, há 20, 30 anos atrás, até cerca de 370 ppm hoje. E esse aumento da concentração de CO2 nos oceanos com a água faz ácido carbônico, o que está levando à acidificação importante dos oceanos, né? Então, os oceanos naturalmente são alcalinos, por causa da quantidade de calcário dissolvido, e agora, com o aumento desse CO2, nós estamos observando uma forte e rápida acidificação. A acidez global dos oceanos aumentou em 30% nos últimos 30 anos. Então, isso não é pouca coisa, mostra que nós, além de estarmos alterando os ecossistemas atmosféricos e terrestres, também os ecossistemas marinhos estão sendo alterados. Agora, um papel importante desses gases de efeito estufa é de que eles controlam o balanço de radiação terrestre, né? Este gráfico aqui mostra para os últimos 800 mil anos, nessa escala aqui, né, a concentração de CO2 e de metano, né? E isso é feito através da análise de testemunhas de gelo que a gente coleta na Groenlândia e na Antártica. E aqui embaixo tá as alterações na temperatura associada com esse mesmo período de tempo. O que nós podemos observar é que sempre que aumenta a concentração de CO2, aumenta a temperatura, sempre que cai a concentração de CO2, cai a temperatura. Obviamente, uma correlação não prova uma relação de causa e efeito, mas a física do processo conta para a gente que, na verdade, o que a gente está alterando não é só a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, mas é principalmente, nós estamos alterando a maneira como o nosso planeta processa energia, né? Então, essencialmente, toda a vida do nosso planeta depende de 341,3 watts por metro ao quadrado que cai em média no nosso planeta. Isso é utilizado para fotossíntese, isso é utilizado para circulação atmosférica, isso é utilizado de uma série de maneiras, e o que volta como radiação na forma de calor, parte está sendo absorvida pelos gases de efeito estufa, aumentando a temperatura na parte mais baixa da atmosfera. Então, na verdade, o que é importante é que nós estamos alterando a maneira como a energia entra e sai do nosso planeta. E se a física funciona, se você tem mais energia sendo armazenada aqui embaixo, a temperatura do planeta tem que estar aumentando, né? E, efetivamente, as medidas mostram que, desde o início da Revolução Industrial, a temperatura em média do nosso planeta já aumentou cerca de 0,8 graus centígrados. Aqui na Amazônia, medidas do Reinaldo Vitória e do pessoal que fez a compilação de séries históricas, mostra também um aquecimento da ordem de 0,9 graus centígrados. Então, na verdade, isso é um fenômeno global. A temperatura do nosso planeta já está aumentando, compatível com a quantidade de energia que nós estamos armazenando de maneira adicional. Se a temperatura do nosso planeta está aumentando, né, a água dos oceanos, ela tem um coeficiente de dilatação térmica positivo. O que quer dizer? Que se a temperatura está aumentando, a água tem que se dilatar e o nível dos oceanos tem que subir. E, efetivamente, isso é o que a gente observa. Aqui são observações, né, de lasers, de altímetros, né, a lasers em satélites, que mostra basicamente que o oceano está aumentando a uma razão de 3,2 milímetros por ano, né? Pode parecer muito pouco, né? 3 milímetros por ano, mas, na verdade, até agora, o aumento médio do nível do mar, calculando uma média, existe alta variabilidade espacial nessa conta, dá alguma coisa em torno de 6 centímetros, o que já não é mais tão desprezível assim, né? Um outro aspecto importante do aumento da temperatura é de que nós temos mais energia na atmosfera, e uma das maneiras que o sistema climático dissipa essa energia é através de furacões, grandes tempestades e eventos climáticos extremos, como a gente chama isso, né? E a pergunta é a seguinte: será que esses eventos climáticos extremos estão aumentando ou não? Embora é impossível dizer, por exemplo, para um evento, por exemplo, a seca de 2005 foi causado por mudanças climáticas globais ou não, é impossível de afirmativamente ou negar essa informação. Agora, se a gente olha um conjunto todo
da frequência dos eventos climáticos extremos, que é o que está nesse gráfico, onde a gente está aqui somando inundações, grandes tempestades, quantidade de tornados e assim por diante. Desde a década de 50 até 2008, nós observamos claramente uma multiplicação por fator 10 da frequência dos eventos climáticos extremos. Então, isso é um indicador de que realmente alguma coisa de diferente está acontecendo com o clima do nosso planeta. Bom, isso tudo que eu apresentei até agora é o que aconteceu até este momento, né, no passado, digamos assim, e a questão que é importante para todos nós é e no futuro. Quer dizer, quais são as previsões dos modelos climáticos para o futuro? Embora esses modelos climáticos tenham uma incerteza enorme, né, eles realmente estão longe de ser modelos perfeitos, eles estão longe de representar a realidade climática, mas eles indicam para a gente que, por exemplo, de acordo com a taxa de emissão de CO2 que nós mantivermos, digamos, nas próximas décadas, a temperatura média do nosso planeta pode aumentar de 2 a 4 graus Celsius, só que esse aumento vai ser altamente desigual do ponto de vista da distribuição geográfica. As áreas continentais aquecem mais do que as áreas oceânicas, porque a capacidade térmica da água é muito grande, e, em particular, a região amazônica pode sofrer, de acordo com os modelos, um aquecimento, alguma coisa da ordem de 4 a 6 graus centígrados ao longo deste século, o que certamente pode ter um efeito muito importante sobre o funcionamento do ecossistema amazônico, né? As previsões para o aumento do nível do mar, de acordo com esses modelos, ao longo deste século, é um aumento médio da ordem de 1 a 1,4 metros, o que certamente vai afetar áreas costeiras do Brasil, que hoje já sofrem com erosão, como o Nordeste, por exemplo. A cidade de Recife sofre muito com erosão marinha, né? Pode agravar essa problemática de erosão marinha em várias áreas. E uma das questões mais difíceis desses modelos climáticos fazerem previsões confiáveis é o que vai acontecer com a taxa de chuva, né? Que obviamente não preciso dizer para vocês que é crítico para a Amazônia, né? Então, os modelos climáticos têm mais incertezas ainda nas previsões da precipitação do que na temperatura, mas eles indicam que a parte leste da região amazônica e o nordeste brasileiro pode sofrer uma redução importante na precipitação, o que vai levar com que a umidade do solo, né, ao longo dos últimos 20 anos desse século, possa sofrer um decréscimo significativo aqui na região amazônica, mas é sempre importante dizer que a gente precisa de muito mais estudos científicos, melhorar os nossos modelos, melhorar os processos que controlam o fluxo de água numa região como a Amazônia, para a gente poder fazer previsões confiáveis. E uma pergunta que sempre me vem à cabeça é o seguinte: ok, se a gente parar amanhã de emitir gás de efeito estufa, vamos imaginar que se faz um grande acordo e a gente reduz significativamente as emissões, quanto tempo este aquecimento pode se prolongar, né? Bom, tem vários artigos nessa situação, um deles é da Susan Salomon, publicado nos Proceedings da American National Academy of Science. Ela fez um seguinte experimento. Vamos imaginar que a gente deixa a concentração de CO2 subir, digamos, até 850 partes por milhão, tá? E aí a gente imediatamente para de emitir CO2. Como é que esse sistema decai? Bom, o que ela mostrou é que o sistema decai, primeiro, mais rápido, mas depois começa a decair muito mais lentamente. Do ponto de vista de aquecimento na superfície, esta emissão de até 850 partes por milhão pode levar a um aquecimento no modelo deles de 3 graus, só que esse aquecimento vai perdurar até cerca de 3.000, até cerca do ano 3000. Ou seja, é muito lenta a recuperação e a remoção desse CO2 atmosférico, o que aumenta a nossa responsabilidade, porque nós não estamos falando só de uma questão que pode durar décadas, mas de uma questão que pode durar muito mais tempo do que isto, né? Bom, eu queria então falar algumas questões importantes, né, sobre a região amazônica, né?
Bom, não preciso dizer isso para vocês, mas a Amazônica é uma região única, mesmo do ponto de vista de mudanças climáticas globais, sobre uma série de pontos de vista, né? Quer dizer, primeiro contém o maior sistema hidrológico do mundo, a maior floresta tropical remanescente ainda no mundo, porque a da África já foi muito destruída, né? Ela tem o maior repositório de biodiversidade do planeta, e armazenado aqui na floresta amazônica, nós temos alguma coisa da ordem de 120 gigatoneladas de carbono, né? Por que isso é importante? Isso é um reservatório de carbono, que qualquer processo que sofra alteração e mobilize esse carbono para a atmosfera pode agravar ou minorar fortemente as emissões, as concentrações atmosféricas de CO2. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. E o experimento LBA, que é um dos maiores experimentos ambientais sendo realizados no mundo, olhou para esses processos com muito cuidado, e existe uma ciência acumulada sobre o funcionamento do ecossistema amazônico hoje, que é uma ciência muito sólida, mas que ainda tem muito a gente a trabalhar no futuro, né? E, recentemente, nós publicamos um review paper na revista Nature, né, mostrando que, essencialmente, as partes da bacia amazônica já entrou num regime de transição, né, onde o uso intensivo da agricultura e a variabilidade climática já são agentes importantes nessa possível mudança de regime de funcionamento da floresta amazônica, particularmente no leste e do sul da Amazônia, mas ainda a parte central da floresta amazônica, a região de Manaus e a parte oeste da Amazônia, ainda, como todos sabem, está muito bem preservado, né? Então, as interações entre as mudanças globais, as queimadas, a hidrologia, a ecologia e também as questões socioeconômicas na Amazônia foram levados em conta neste trabalho, para que a gente possa fazer um diagnóstico do que é, afinal, que está ocorrendo com a Amazônia. E um dos aspectos mais importantes que a gente explorou no experimento LBA, que a Amazônia é muito peculiar e não ocorre em nenhuma outra região do mundo, é uma interação extremamente forte entre as emissões da floresta do ponto de vista de gases e de partículas para a atmosfera, o sistema hidrológico que sustenta a precipitação na floresta e as propriedades físico-químicas de partículas de aerossóis, nuvens e o funcionamento ecológico do ecossistema. Então, isso é uma vertente extremamente rica e produziu centenas de trabalhos, centenas de papers muito citados no LBA, porque a Amazônia, deste ponto de vista, é um ponto fora da curva em relação a qualquer outro ecossistema no nosso planeta. Mas também, um outro aspecto importante é a gente entender não só como ela funciona naturalmente, mas como no futuro, quais são as vulnerabilidades da floresta amazônica às mudanças globais, ao desmatamento, ao aumento dos eventos climáticos extremos e a incidência de queimadas. Então, basicamente, esse conjunto de mudanças ambientais e, particularmente, como uma mudança ambiental interage com as demais, é extremamente importante, é um campo muito fértil de pesquisa de alta qualidade que a gente, na verdade, só pode fazer aqui na região amazônica, né? E uma das questões importantes que a gente se debruça é, afinal, o quanto que o fluxo de vapor d'água, né, que flui, que sai da região do Atlântico tropical, é processado na região amazônica e, na verdade, irriga o norte da Argentina e o sul do Brasil, com alta produtividade da agropecuária. De que processos depende esse fluxo, qual é a climatologia dele, quais são as forçantes climáticas que possam eventualmente alterar esse fluxo. Então, essas são questões absolutamente estratégicas para o nosso país resolver e cuja resposta, na verdade, está aqui no meio da floresta amazônica. E a Amazônia também é palco de uma história de muito sucesso, né? Foi muito discutido na Rio+20, né? Onde, essencialmente, o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu reduzir significativamente as suas emissões de gás de efeito estufa, reduzindo o desmatamento de 27.200 km² em 2004, 2005, para 6.200 km² em 2010, 2011. A pergunta que cabe, obviamente, é se isso é sustentável a médio e longo prazo, né?
porque reduções já ocorreram no passado, mas voltaram a crescer. Então, a implantação de políticas públicas de redução é extremamente importante da gente trabalhar. E um trabalho recente do INPE mostra que a redução nas emissões de carbono, como decorrência dessa redução do desmatamento, é muito significativa, né? Então, basicamente, do ponto de vista da Amazônia como um todo, nós tivemos uma redução de mais de 50% na taxa de emissão de gás de efeito estufa. Repito, é o único país que conseguiu reduzir as suas emissões. E eu também peguei desse paper aqui a avaliação por estado do Amazonas. Veja que a escala aqui, comparado com a Amazônia inteira, é duas ordens de grandeza mais baixas. Mesmo assim, o estado do Amazonas também teve uma forte redução na taxa de emissão de gás de efeito estufa, fazendo a sua contribuição para minorar a questão das mudanças climáticas globais. E a ciência nos diz agora que a gente tem que, na verdade, estudar com muito cuidado as interações entre os eventos climáticos extremos, as mudanças climáticas, mudança do uso do solo e o papel do fogo e das queimadas. E esse quadro todo tem que ser abordado com modelos multidisciplinares, onde a dimensão socioeconômica é um dos principais drivers dessas componentes que afetam o funcionamento das mudanças globais aqui na região amazônica. Então, para terminar, em ciência a gente sempre está olhando para o futuro, né? Sempre está olhando para experimentos novos, né? Então, talvez nem todos vocês saibam de 2 experimentos que a gente está, na verdade, estão em execução aqui na Amazônia, em parceria com a UEA, em parceria com o INPA, né? Um é um experimento chamado Go Amazônia 2014, onde, basicamente, a Amazônia também tem algumas coisas únicas no mundo, né? Você tem uma cidade que nem Manaus, né? Com altas taxas de emissões de, por exemplo, compostos como óxido de nitrogênio, que interage muito fortemente com as emissões de compostos orgânicos voláteis do entorno da cidade e produzem altas concentrações de ozônio e de partículas vento abaixo da cidade. A pergunta é a seguinte: quais são as taxas de produção desses compostos? Como isso altera o funcionamento do ecossistema? Como as emissões, a interação entre um polo urbano como Manaus e uma atmosfera extremamente limpa, que é o restante da floresta amazônica, como se dá essas interações e quais são os impactos disso nos ecossistemas? Então, essencialmente, nós vamos instalar estações em Manacapuru, do outro lado do rio, aqui no centro da cidade e ao norte de Manaus, para que a gente possa estudar esta interação da pluma urbana de uma grande cidade, né, no meio de uma floresta amazônica, com esse ecossistema natural. Vai ser um experimento extremamente interessante e nós vamos executar ele, na verdade, começando no ano que vem. E o segundo experimento que eu queria mencionar é a Torre Ato, né, que é um observatório de longo prazo na Amazônia. É uma torre de 320 metros, que é uma iniciativa da UEA, com o INPA, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e outros parceiros, onde nós vamos ter uma plataforma única. Não existe outra torre similar a essa em qualquer região tropical do planeta, onde vai nos permitir quantificar o fluxo de carbono, gases traços e aerossóis de uma maneira muito única, e realmente é um patamar muito alto de ciência, é ciência de vanguarda que a gente, na verdade, está fazendo aqui na região amazônica. E, por fim, para levantar um pouco a questão da sustentabilidade, né, veja que essas questões ambientais como um todo, e a questão da erradicação da pobreza, que foi uma dos temas da Rio+20, eu uso um conjunto de 2 slides para mostrar para vocês. Isso daqui, basicamente, é a comida durante uma semana que uma família média do Chad usa. E aqui, nesse outro slide, é a quantidade de alimentos que é utilizado por uma semana em qualquer família europeia ou qualquer família americana. Quer dizer, enquanto a gente não realmente resolver esse abismo que existe entre esses 2 mundos, quer dizer, realmente vai ficar muito difícil você conseguir uma sustentabilidade de médio e de longo prazo no nosso planeta, né? E a ciência tem muito a ver com isso, né? A ciência, na verdade, é o alicerce dessas transformações em geral,
Então, eu trouxe aqui como exemplo, por exemplo, um grupo de trabalho da Academia Brasileira de Ciências e da SBPC, que fez uma compilação da ciência associada com as alterações propostas no Código Florestal, né? Se isso é útil ou não é útil, quer dizer, o que os políticos fazem com essa ciência, realmente sai um pouco da nossa alçada, mas é nossa obrigação como cientista fazer o melhor trabalho do ponto de vista de você saber até onde vai a ciência, onde ela pode ajudar em políticas públicas de preservação da região amazônica, né? E a Rio +20 mostrou para a gente também algumas lições importantes. Uma delas é de que tem vários aspectos de governança, de crescimento da população, desenvolvimento de sistemas econômicos, novas tecnologias, erradicação da pobreza, a questão da segurança alimentar, que vai se tornar cada vez mais importante, a questão da água, que aqui na Amazônia não é um problema, mas é um problema na maior parte do mundo. Quer dizer, toda esta teia de questões absolutamente essenciais para a sustentabilidade socioeconômica e científica do nosso planeta tem que ser tratada, mas nós ainda não temos um sistema de governança que pode realmente dar a resposta que a sociedade precisa hoje do ponto de vista de administrar essas questões. Esse sistema de governança nós vamos ter que criar ele e nós vamos ter que desenvolver ele ao longo das próximas décadas, né? Então, eu queria só deixar a mensagem de que ciência de alta qualidade é absolutamente chave, né, para o desafio da sustentabilidade, tanto na região amazônica, como também, na verdade, na esfera global, né? E a questão de governança, aspectos socioeconômicos regionais e globais, também tem que ser levados em conta, e isso não é uma tarefa fácil, e, na verdade, nós vamos ter que demorar várias décadas para fazer isto, mas isso é uma tarefa que a gente não pode fugir da responsabilidade, porque disso depende, na verdade, a estabilidade climática e do funcionamento dos ecossistemas do nosso planeta, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado ao professor Paulo Artacho pela palestra. Eu penso que esse quadro que o doutor Artacho nos coloca aqui, ele representa uma espécie de cheque, né? Quase checkmate para esse desafio que é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, né? Sustentabilidade, erradicação da pobreza e economia verde, né? Tem tudo a ver com o tema, e me parece que se coloca no meio como um grande desafio. Eu devo lembrar mais uma vez que esse evento está sendo transmitido, né, pelo portal Ciência em Pauta, que será apresentado daqui a pouco, e devo aqui registrar a nossa gratidão bem especial ao professor Gilmar, que dirige a TV UFAM e que fechou essa parceria conosco, possibilitando estrearmos a sessão de transmissão ao vivo de eventos do portal Ciência em Pauta. Eu quero ainda registrar e agradecer a presença do deputado José Ricardo, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, do doutor Júlio César, que é vice-diretor de ensino da Fiocruz, e registro ainda a presença do professor Flávio Ramos, aqui representando a FUCAP, né? Mas também registro a presença do senhor Henrique Brasil, né? que representa a Secretaria de Segurança aqui nesse nosso evento, né? E ainda a professora Estela. A professora Estela está aqui, ela é diretora acadêmica do CETAM, que é uma instituição vinculada ao Sistema Público Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu gostaria agora de passar a palavra ao professor José Aldemir para seus comentários e suas considerações. Bem, o que eu preferi escrever alguma coisa para não fugir muito e também por ser uma tarefa difícil de comentador, na ausência de outra palavra,
de uma palestra magna como essa, proferida por um dos mais importantes cientistas do Brasil, o professor Paulo Atarcho. Isso não é simples nem trivial, quer pela complexidade do que ele nos apresentou e o que demandaria ser um especialista na área que eu não sou, quer também porque encerra parâmetros teóricos e concepções de mundo que nos possibilita diferentes interpretações sobre um tema tão complexo que, com certeza, domina o nosso agora. Eu vou pegar, portanto, a partir do tema da palestra e fazer alguns comentários colocando como centro a questão da sustentabilidade. Nas últimas décadas, no último quartel do século XX e a década atual, com certeza, uma das questões que mais apareceram para a ciência e para a sociedade foi a discussão sobre a sustentabilidade. Como uma expressão dominante no debate, que envolve questões do ambiente, do desenvolvimento social e, num sentido mais amplo, da sociedade no geral. Portanto, acho que a primeira questão a ser colocada é o que entendemos por sustentabilidade, né? Que em pouco tempo tornou-se uma palavra dominante para diferentes sujeitos sociais, cientistas, economistas, empresários, políticos, a população, que perpassa diferentes contextos e que, por isso, assume diferentes e múltiplos sentidos. E esses diferentes sentidos vão influenciar nos debates na academia, nas políticas públicas, nos planos de negócio, na geoestratégia de empresa, nas geopolíticas de governo. Eu diria mesmo que não é exagero inferir que a sustentabilidade é uma das principais discussões do mundo contemporâneo. Agora, quais os significados e implicações da sustentabilidade? Como pensar? O professor Paulo colocou na perspectiva da mudança. Quer dizer, a sustentabilidade como mudança do mundo que nós vivemos, apontando até para uma nova era geológica. Sustentabilidade vem de sustentar. Agora, sustentar para quê? Para quem? Como? Qual a diversidade de leituras sobre esse debate? Quais os principais argumentos? Que fundamentos, valores e interesses estão envolvidos neste processo? Qual a história da construção do discurso da sustentabilidade? Essas são, a meu juízo, algumas das questões que tentarei, sem querer esgotar, apontar aqui. Tentando problematizar alguma dessas questões para compreender a Amazônia, o jogo de forças e interesses, a ênfase e as contradições que marcam este campo discursivo. Como um tema que domina a cena do nosso agora, estabelece um discurso em torno do qual diversos sujeitos, múltiplos, buscam reconhecimento, legitimidade social. A Amazônia, quer dizer, pensar isso, pensando a Amazônia, já se falou a miúde, é o lugar diverso. É o lugar diverso do ponto de vista da natureza, mas é o lugar diverso do ponto de vista da cultura. Há uma unidade, ou uma intenção, ou uma imposição, nunca é de fato. Quer dizer, e nesse sentido, não poderíamos pensar em Amazônia no singular, mas Amazônias no plural.
eu estudo cidades na Amazônia, né? E quando a gente fala de cidade na Amazônia, a primeira impressão é assim, e aquilo ali tem cidades, né? Para depois uma expressão de que essas cidades não têm menor importância, né? Quando nós tomamos o mapa do IBGE, por exemplo, para compreendermos as cidades médias na Amazônia, no nosso estado nós temos uma cidade. O resto é um grande vazio, como se elas não existissem. Isso, na minha visão, é uma fragilidade de como tomamos os conceitos para definir determinadas coisas. Por exemplo, o conceito de sustentabilidade, né? Se é certo que para a Amazônia há uma complexidade, nós não podemos nos prescindir da objetivação construída pela racionalidade da ciência, como colocou aqui muito bem o Dr. Paulo, visando buscarmos modelos, conceitos que poderão nos ajudar a desvendar esta complexa realidade. Porém, eu intuo que a ciência sozinha não dará conta de explicar a complexidade que é a Amazônia. Que é necessário, portanto, incorporarmos as expressões míticas, poéticas, que emergem dos simples. Não dá para tentarmos explicar o fluxo da atmosfera indo perguntar ao caboclo. Isso a ciência tem que dar conta. Mas não dá para pensarmos alternativas de o que plantarmos, de como plantarmos, de onde plantarmos, sem ouvi-lo. Portanto, para além da ciência, é necessário um pensamento sobre a Amazônia que ultrapasse o conhecimento conhecido para se estabelecer naquilo que o Boaventura chamou de ecologia dos saberes. Nessa perspectiva, se meu tempo estiver esgotando, já quero encerrar, o discurso da sustentabilidade aparece de modo deliberado ou não, como instrumental a deixar marcas profundas, em alguns casos perversas, na natureza e na cultura da Amazônia. Para os homens e as mulheres daqui, as florestas, os rios, são portadores de um modo de ser vivente. A natureza que lhe afigura como templo constituído de espaço-tempo. São homens e mulheres que habitam e são habitados por esse espaço-tempo, que tem ritmo próprio, diverso do que lhes é imposto, quer pelo capital, quer pelos sistemas cartesianos. Para esse tempo de homens e mulheres na Amazônia, é necessário esperar, é necessário verificar. São tempos que nos permite, né, pensarmos a alteridade, pensarmos o diferente, pensarmos o novo. Este novo não se define só pela posse, pela exterioridade objetiva, mas como relacional e vital. Em decorrência, a presença de relações exógenas inibe e silencia as ricas e complexas possibilidades de expressão cultural, simbólica, mítica e estética. Isso que eu falei aqui são reflexões de um amazônida que teve o privilégio de vivenciar este processo de transformação dos últimos 50 anos da Amazônia, numa confusa simetria entre sujeito e objeto de pesquisa. O único ponto que eu destaco é que as Amazônias
revelam espacialidades que não coincidem com o inventário dos objetos no espaço, nem com o discurso sobre a sua representação. Neste sentido, talvez pudéssemos concluir que a espacialidade da Amazônia oculta as consequências, o que indica a construção de pesquisas que considerem a Amazônia não apenas como área a ser conhecida, mas como conhecimento do lugar capaz de revelar formas, conteúdos espaciais que foram transformados ou estão em constante permanência. O que eu quero sintetizar de tudo isso que eu falei é que é necessário, é urgente, gerarmos conhecimento sobre essa complexidade amazônica, utilizando pesquisas de ponta e cientistas de ponta. Ponto. É necessário também que tenhamos um olhar para a Amazônia que discuta a Amazônia profunda, porque no interior da Amazônia estão os igapós da nossa cultura. Obrigado. Obrigado ao professor José Aldemir. Eu passo de imediato a palavra à professora Ivânia Vieira. Obrigada, professor. Em seu nome, eu quero agradecer por participar desta mesa, né, pela aula recebida, dizer da felicidade de estar aqui, da felicidade também de encontrar aqui figuras muito queridas e pelas quais eu tenho muito respeito. Eu vou buscar fazer retalhos em relação ao povo na minha condição de repórter, em relação às escutas que vêm das populações dessas Amazônias. Então, tanto na fala do professor Paulo Artacho, né, e depois na fala do professor José Aldemir, eu fiquei lembrando de algumas figuras que talvez entrem nos laboratórios de uma outra forma, né? Uma delas é uma plantadora de mandioca braba, né, na região de Parintins, que talvez hoje já não tenha a terra, né, suficiente para plantar essa mandioca. E que ela perguntava por que o interesse, né, e para onde que se queria levar a alma dela. A outra é a Miquelina, quando nos diz, nos diferentes fóruns, né, uma liderança indígena, professor, quando nos diz nos diferentes fóruns que nós precisamos participar mais, que nós precisamos conhecer mais e que nós precisamos, a partir daí, pressionar mais o mundo que trata e que decide sobre a Amazônia. É muito bom que nessa 9ª Semana de Ciência e Tecnologia nós estejamos hoje discutindo nessa perspectiva. Nós vimos aqui, e começa uma série de indagações, a necessidade de pensarmos a ciência, né, de alta qualidade. Isso nos remete a pensar, inclusive, que universidade nós estamos trabalhando, que perfil de universidade nós temos hoje na região amazônica, que política de universidade tem o Brasil, e, em particular, para a região amazônica, né? Que perfil de professores e que perfil de estudantes nós estamos forjando nesta região. Isso nos leva a pensar e refletir sobre sustentabilidade a partir do olhar de quem produz as grandes agências, da qual reclama a Miquelina Baré, né, que em algum momento deixa como migalhas determinados resultados, né, e coloca este povo como, repetindo, né, como objeto curioso, né, que produz riquezas ou que ajuda os pobres a deixarem de ser pobres, ou que retira os miseráveis da condição de miseráveis. Que respostas são essas que nós temos hoje?
em torno da sustentabilidade ou em torno da economia verde, né? Quais são as conquistas que os miseráveis da Amazônia ou do Brasil estão fazendo, estão realizando, efetivamente? Quais são as conquistas que os pobres da Amazônia têm? Quando nós olhamos o verde, que é o imaginário amazônico, né? Em paralelo, nós olhamos rostos anêmicos, né? Homens e mulheres, velhos, adultos, jovens, crianças, desdentados, doentes, subempregados, numa condição de mendigos. Há uma grande dificuldade em inserir a cara humana e que essa cara humana seja uma cara saudável, que essa cara humana traduza a felicidade, traduza o direito de estar feliz, o direito de se sentir parte digna. E eu deixo mais uma outra indagação. De que forma a ciência de alta qualidade, necessária, fundamental, estratégica, está fazendo alianças para que este povo, ou estes povos, como disse o professor José Aldemir, possam ter uma outra feição, não esta. O quadro da fotografia mostrado, um quadro muito forte, essa imagem, né? Mostrado sobre a pobreza, né? Ele se repete aqui na Amazônia, né? Há décadas e décadas. Né? Você tem um grande aglomerado, onde as pessoas aqui literalmente se matam em torno de um engodo de qualidade de vida, né? Não diferente do dado que o senhor coloca a respeito da quantidade de automóveis no mundo, e todos nós queremos ter mais automóveis, né? Várias correntes de pesquisadores dizem, olha, é preciso mudar o padrão de consumo. Mas a lógica do conhecimento na Amazônia tem sido de tratar essas pessoas ou esses povos no sentido de fazê-los consumir mais. Nós precisamos construir uma estrutura de consumo para essas pessoas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas se tornem consumidoras e não sujeitas de uma outra história. Me parece que aí a ciência também comete um grande pecado. O professor José Aldemir aqui falava da necessidade ou da desconfiança, não foi esse o termo que ele usou, eu estou interpretando, de que a ciência, por ela, não dará conta desta complexidade amazônica. Eu também entro nessa corrente, na medida em que eu busco saber para onde vão as nossas almas, né? Para onde vão as nossas culturas, os nossos cânticos, a nossa forma de fazer, o nosso próprio tempo. Em algum momento, este tempo foi colocado nos livros como um tempo em que etiquetava a condição dos povos da Amazônia. E vai aqui uma outra indagação, não está no momento dos pesquisadores de alta, média e até os de pequena, né, complexidade, né, os grandes cientistas, fazerem novas alianças, né, ir para as ruas de asfalto e as ruas virtuais, porque não dá conta apenas de ficar no seu mundo de construção, de medição, né, de observação, com um povo que lida com um grau de pobreza ou com um grau de miséria ainda muito alto. Nós acabamos de sair de uma primeira fase que nos mostrou, de um processo eleitoral, que nos mostra a quantidade de analfabetos no estado do Amazonas. Superior, vou repetir sempre que eu puder essa informação, superior ao número de eleitores da cidade de Manaus. Nós acabamos de ver dados onde você tem na região norte e nordeste 1,7 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, né, colocado pelo PNAD-BGE com dados de 2011, dizendo que esta é uma situação das mais graves no país. Chega um momento em que esta ciência precisa olhar para esses dados
e buscar fazer alianças para além de esperar dos políticos. Não estou conseguindo verificar aqui onde é que está o deputado José Ricardo, presidente de uma comissão, né? Mas ele foi anunciado. Então, para além dos políticos que têm esta tarefa. Então, acho que há um momento que é deste conhecimento sistematizado, mas um momento de fazer essas alianças com amplos setores para fazer com que esses indicadores, que são indicadores que deixam uma nota, que são indicadores que nos envergonham e nos constrangem, possam ser alterados. E que a sustentabilidade ou que a economia verde, num prazo que não seja tão distante, possa significar qualidade de vida a essas pessoas. O momento agora tem sido o momento da usurpação, tem sido o momento de transformar essas pessoas em objetos para as nossas pesquisas e, ao mesmo tempo, de uma destruição da forma de vida delas, de destruição deste encantamento e deste lado religioso que envolve, religioso no sentido macro, que envolve a existência desses povos amazônicos. Continuamos numa periferia, mas uma periferia das mais perversas, para usar a expressão que já foi dita aqui. Uma periferia que nos enxerga como coisa menor. Embora, estrategicamente, essa região, como o senhor bem mostrou na sua aula magna, tenha uma tarefa enorme para o mundo. Mas é preciso que aqui nós possamos fazer alianças no sentido de que este mundo e o Brasil e os poderes e os que fazem ciência, né, possam construir uma outra contraproposta e fazer valer. Diante desses dados em que a pobreza se mantém ainda como uma demanda crônica na região, diante desses dados em que as oportunidades são completamente desiguais, diante desse dado de que a pauta da pesquisa produzida pelas universidades, né, é uma pauta que atende mais uma demanda nacional e internacional, é preciso que nós possamos refletir e tomar a coragem de reinventar este pensamento, né? De fazer alianças que possam ganhar vida aqui fora, né? Caso contrário, nós vamos ficar trabalhando por mais décadas e mais décadas, né? Até nós sairmos de cena para que outros assumam essa cena, no sentido de apenas olhar esta região na perspectiva do que foi destruído, né? Na perspectiva dos grandes projetos ainda pensados para ela, ainda executados para ela, e matando as vozes desse povo, né? A grande oportunidade agora é saber se nós teremos, primeiro, a nossa vontade, né? A nossa vontade política como atores, na condição de pesquisadores, na condição de gestores, na condição de professores e de jornalistas, né? Abro um parênteses aqui para falar das minhas companheiras e meus companheiros da área da comunicação, sobre a tarefa estratégica e revolucionária da tradução desses conhecimentos que estão postos. Vamos ter daqui a pouco o lançamento de um portal, e é preciso pensar este portal como um dado a mais nessa democracia, né? Como um dado a mais para que essa informação chegue, né? Também tivemos a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, divulgou no começo deste segundo semestre os dados, o balanço nacional, e nós aparecemos também na pior situação. É aqui onde as informações são mais difíceis, nós estamos falando de uma pequena parcela de informações, são mais difíceis de serem dadas. Esse dado é um dado de pobreza e um dado de uma democracia atrofiada, na medida em que eu, enquanto gestor público, numa tarefa pequena, crio obstáculos para gerar essas informações, crio obstáculo para dar essa informação e visibilidade, eu atuo no sentido de fazer com que a nossa democracia permaneça atrofiada. E o que tem a ver democracia com miséria? Né? O que tem a ver a baixa escolaridade, né, com a miséria, né, com acúmulos de doenças? Né? Então, nesse nosso microespaço,
há um universo gigantesco de atuação, um universo gigantesco de provocações que estão sendo feitas, né? E, a partir dessa demanda, eu posso, por exemplo, chegar num bairro daqui de Manaus, levar alguns dos indicadores, né, do professor Paulo Artacho e dizer, olha, a nossa situação é essa, mas como explicar e fazer com que eles se encantem e digam, isso tem a ver comigo. Essa história demonstrada aqui, os riscos, essa configuração estratégica da Amazônia, tem a ver comigo. Isso não é objeto de conversa de uns poucos iluminados, né, que ora estão nesta universidade, ou na UFAM, ou na USP, ou na América do Norte, né? Isso tem a ver comigo. E eu diria que aqui é uma das nossas tarefas, né? Derrubar as barreiras que estão postas para que nós possamos chegar mais próximos cada vez mais desse tipo de conhecimento altamente qualificado e compreender, né, que deste conhecimento nós vamos ampliar as nossas possibilidades de ter alimento saudável, moradia saudável, ruas dignas, enfim, cidades, e não essa resposta, mas aquilo lá, a Amazônia tem cidade, né? Então, é uma tarefa gigantesca, mas possível, e que testa a nossa coragem e que testa a nossa esperança, né? Eu sou uma pessoa de otimismo crítico e de esperança. Então, quando vejo aqui ações como essa da 9ª Semana de Ciência e Tecnologia, buscar um tema complexo, né, buscar um tema em que nós, atrevidamente, né, chegamos aqui para lhe ouvir e para dizer o que isso tem a ver com a nossa farinha, com o nosso jaraqui, com o nosso tambaqui, cada vez menores, vendido nos supermercados, né? Nós estamos dizendo, não, esse assunto também nos pertence, né? Nós temos que nos empoderar para poder fazer com que a universidade discuta o seu papel, se discuta qual é a política de ciência e tecnologia, né, nesta região, qual é a política que o governo pensa e como é que nós estamos trabalhando dentro desse espaço para construir uma política que atenda às demandas e quais são as alianças que nós estamos organizando em relação a todas as demandas expostas, quando diz respeito aos povos dessa Amazônia. E aqui eu diria em nome das mulheres e das crianças da Amazônia, né, que carregam um fardo extremamente pesado e mantidas numa enorme invisibilidade. Muito obrigada, senhoras e senhores.